Fala, meus chegados, meus consagrados, meus considerados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de música artesanal Handmade Música. Hoje eu vou ficar com a voz um pouquinho mais baixinha, tá? De antemão já tô avisando pra vocês que eu tô passando por um processo alérgico, provavelmente uma rinite que me pegou aí. Então eu tô com a faringe bem atacada, um pouquinho de dor de garganta, então tá difícil exceder um pouco mais o limite da voz, beleza? Bom, hoje eu quero trocar uma ideia com você que vai lançar a sua música, que tá pretendendo lançar ou que já lançou, talvez seja a sua primeira ou talvez seja a sua 50ª, você já tem o hábito de lançar, mas talvez você também não tenha colhido os resultados que você espera, tá? Então eu quero gravar esse vídeo aqui pra gente poder alinhar um pouquinho as expectativas e te passar algumas ferramentas, algumas estratégias, alguns erros que eu cometi ao longo da minha carreira e que talvez possa te poupar de cometer esses mesmos erros e ajudar você a não flopar o seu lançamento, ou seja, dar um tiro no próprio pé e quem sabe perder aí o single da sua vida com um lançamento ruim. Então hoje a gente vai ajustar alguns pontos aqui que vão te ajudar a fazer um lançamento um pouco mais consistente e quem sabe alcançar um resultado que seja um pouco mais condizente com a sua obra. Se você já criou algum tipo de interesse por esse assunto, eu te aconselho a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo, tem um botãozinho chamado inscreva-se. Você se inscreve nesse canal e não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas e aí você me ajuda a continuar te ajudando aqui no Handmade Música. No mais é isso, vamos para o vídeo depois da vinheta. Bora! Bom, na semana passada eu gravei um vídeo um pouco mais motivacional aqui no canal, né? Que falava sobre a minha retrospectiva no Spotify, meu primeiro ano lançando como músico cristão. E o resultado surpreendente que eu tive, os números que a gente conseguiu alcançar no nosso primeiro ano nessa nova vertente, nessa nova pegada de música, foi algo que realmente me surpreendeu. E eu falo muito sobre convicção, sobre ser convicto daquilo que você está fazendo. E falo que isso foi uma construção desde a época que eu comecei a fazer música lá na adolescência, por volta dos meus 14, 15 anos. E hoje eu estou colhendo esses resultados. E hoje eu quero trabalhar com vocês alguns pontos que são um pouco mais técnicos, para talvez você conseguir alcançar resultados mais expressivos como esse que eu atingi nesse novo ano. Aí talvez você vai dizer assim, se você já tiver assistido esse vídeo lá, né? Glaucio, mas hoje você tá numa gravadora, você faz parte de um selo, então tem todo um contexto por trás, tem toda uma estratégia um pouco mais robusta para que você tenha alcançado esses números. Sim, e é justamente sobre essa perspectiva que eu também quero tratar com você. O que foi que eu fiz de diferente ao longo dos anos que eu não tinha contrato com uma gravadora que me fez ser visto por uma gravadora? Que fez uma gravadora olhar para mim e querer apostar no meu talento, apostar no meu caminho artístico, sendo que eu sou um artista pequeno, independente e que estava fazendo música aqui, cara, de forma handmade. O que eu fiz de diferente para conseguir chegar dentro de uma gravadora e o que você também pode fazer para chegar, se esse for um sonho que você tem, algo que você almeja, para também entrar numa gravadora e ter uma estratégia mais robusta para que seus lançamentos sejam mais expressivos. Ou se você quer ser um artista independente, o que você pode fazer para melhorar os seus números. E é claro, a gravadora ajudou muito nisso, a gente tem muitas influências, muitas entradas, a gente tem parceiros, pessoas que nos ajudaram a traçar esse caminho, a traçar essa rota para a gente conseguir esse resultado. Mas enquanto eu era artista independente, eu fazia muitas coisas que também me faziam ter resultados expressivos. E eu vejo muitos artistas independentes, cara, que eles não se preocupam com essa parte aqui, que é a parte do lançamento, que é uma parte tão importante quanto a sua música. Então é sobre isso que eu quero tratar com você. Primeira coisa que eu queria trabalhar com você aqui, já é um primeiro ponto, se você estiver anotando aí, você já pode anotar isso pra você, cara. Eu sempre falo isso aqui, eu digo e repito, eu bato muito nessa tecla, que é porque eu realmente acredito nisso, e eu sei que esse foi um dos motivos que fez a gravadora olhar pra mim enquanto artista independente, enquanto artista pequeno e querer apostar na minha carreira. Focar na sua música, tá? Essa é uma parte primordial, uma parte que muita gente tem negligenciado. Eu vejo muita gente fazendo fórmula de bolo hoje em dia só para acontecer. Então tá fazendo qualquer tipo de música e tá focando em outros tipos de estratégias pagas, monetizadas, para fazer a música girar. Mas só são músicas descartáveis, né? Então a primeira coisa que eu queria traçar com você aqui, o primeiro ponto, o ponto mais importante, o pilar de tudo que eu vou falar aqui é, cara, foque na sua arte, foque naquilo que você acredita. Se o que você acredita é uma música genérica, que passa por esse caminho da fórmula de bolo, uma música que tem muitas repetições, enfim, que não tem caminhos melódicos e harmônicos assim que fazem um pouco mais de sentido, beleza, se esse é o tipo de música que você curte fazer, se isso é o que você crê pra você, cara, tudo bem. A questão é, você tem que estar convicto daquilo que você está fazendo, você tem que estar convicto da tua arte, você tem que estar convicto de que aquilo que você está entregando para o seu público é o que de mais relevante você pode entregar. Então esse é o primeiro ponto para que você tenha resultados melhores. Talvez você não esteja tendo os resultados
que você tem esperado, porque você está colocando expectativas em cima de uma arte ruim, e é por isso que você está se frustrando, porque a arte não está atendendo às expectativas do público. A pessoa que está lá na ponta, o consumidor final, a pessoa que está escutando a sua música, ela não está gostando daquilo que você está entregando. Então esse aqui é um ponto principal, esse é um ponto basal aqui, é o pilar que vai sustentar tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Então se você já está anotando aí, anota aí, focar na minha arte, pensar um pouco mais naquilo que eu estou construindo. Aí tem alguns passos para você saber se aquilo que você vai lançar é uma coisa boa, se é uma coisa que vale a pena, né? A gente vai falar aqui de alguns pontos que requerem investimento. Se você tiver uma grana, como que você pode direcionar essa grana de forma um pouco mais inteligente para você colher esses resultados. Mas eu vou focar também muito em contextos orgânicos, partindo do pressuposto que eu fui uma pessoa que durante muito tempo não tinha grana para investir na minha música, então eu tinha que trabalhar estratégias orgânicas. Eu sei que aí do outro lado tem pessoas que, assim como eu, também não tem essa grana, não tem como fazer esse investimento. Então a gente vai também por caminhos orgânicos, assim, o que de forma criativa a gente pode fazer para tentar alçar melhores resultados, beleza? Falando da arte, cara, em si, o que você pode fazer para testar a sua música antes de lançar, principalmente se você for injetar dinheiro nela, né? Principalmente se você for botar uma grana ali para você não dar um tiro no pé. Eu sei que tem uma galera que tem muita grana disponível aí, né? Se do outro lado aí tem uma pessoa abastada em dinheiro, inclusive quiser patrocinar o canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição como você pode fazer isso, que eu tô precisando muito, de verdade. Mas enfim, brincadeiras à parte, se você tiver muita grana para investir na sua música, beleza, você pode traçar vários tipos de estratégia. Eu acredito que não, porque eu acho que se você tá aqui num canal independente como esse, buscando meios para fazer a sua música acontecer, significa que você não deve ter muito recurso, porque se você tivesse, você tava pagando uma agência para pensar nisso por você não tava aqui tentando pensar nisso sozinho. Mas vamos partir desse pressuposto então que você tenha pouca grana para isso. Então o investimento, cada centavo que você tem para investir é importante. Para isso você precisa focar numa arte que faça sentido, que vai chegar na outra ponta e que vai agradar os ouvidos daqueles que estão ouvindo, beleza? Então esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que trabalhar. Como que eu posso fazer, Glaucio, para saber se a minha música de fato é boa, se ela vale investimento? Cara, tem uma coisa que eu falo muito no meu e-book, inclusive se você ainda não conhece o meu e-book, cara, eu tenho um e-book que eu falo sobre 12 passos para que você possa se tornar um compositor melhor, para aumentar as suas chances de escrever boas músicas. Se você quer gravar para si, se você quer dar suas músicas para que outras pessoas gravem, se você quer ser gravado por grandes artistas, não sei se você sabe, mas eu já fui gravado por grandes artistas, duplas sertanejas, no meio secular, no meio gospel, né? Eu tenho algumas gravações por aí, espalhadas por aí, que você talvez já deva ter ouvido. Outro dia eu compartilho com você sobre isso. Tem até um vídeo no canal aqui que eu falo um pouco sobre isso, mas outro dia eu entro nesse mérito com você. E eu escrevi um e-book com 12 passos, onde eu não faço promessas infundadas, tá? Eu não tô dizendo pra você que você vai ler esse e-book e no outro dia você vai acordar com um monte de artista batendo na sua porta querendo gravar sua música. Não é isso. Eu deixo bem claro que são 12 passos que vão aumentar o seu potencial enquanto compositor. Seja como um compositor autoral, seja que compõe as suas próprias músicas pra você mesmo cantar, gravar, interpretar, etc. Ou como um compositor para ser gravado por outros artistas, que também é algo que a galera almeja muito. Então você pode fazer os dois, né? Então nesse e-book eu falo sobre esses 12 passos ali, eu destrincho coisas que assim eu usei ao longo da minha vida e que também compuseram essa minha carreira até que eu conseguisse ser gravado aí pelos primeiros artistas de relevância e eu tivesse um pouco de retorno em relação a isso, né? Hoje eu tenho mais retorno do que eu tinha no passado em relação a isso, então é algo que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Um dos pontos que eu falo desse e-book é sobre o termômetro, é como testar a sua canção, beleza? Eu esqueci de falar. Se você quiser adquirir o e-book, deve estar aparecendo um QR Code aí em algum canto da tela. É só você apontar a câmera do seu celular e escanear. Se você não tiver no celular, vai ter o link na descrição. Você pode ir lá na descrição também clicar. O e-book é gratuito, tá? A única coisa que você tem que pagar é os R$5, que é um valor que eu não consegui tirar da plataforma. Esse valor vai direto para a plataforma, não vem nada para mim. E é um valor no caráter ofertório, tá? Então se você quiser pagar só os R$5 da plataforma, você paga só os 5 da plataforma. Se você quiser apoiar esse canal de alguma forma para que eu possa estar aqui com mais frequência, investir em melhores equipamentos para trazer conteúdo de relevância para você, você pode atribuir um pouco mais de valor a esse e-book e aí fica a seu critério, beleza? Quanto você quiser apoiar lá, vai ser muito bem-vindo. Mas de qualquer forma, os links estão aí, o QR Code está passando em algum canto da tela e eu espero que de fato esse e-book faça sentido para sua vida. Mas voltando ao assunto, eu falo sobre esse termômetro, como que eu faço para testar as minhas canções. Bom, e como que eu faço isso? Eu tenho alguns filtros que eu uso para poder mostrar para algumas pessoas. Eu tento mostrar para pessoas que são do ramo da música, mas eu considero também que nem toda música que eu faço vai ser para músico, ou seja, músico vai ouvir com outros ouvidos, tá? Então você tem que ter esse feeling. Se você vai mostrar uma música sua para um amigo músico,
músico, provavelmente ele vai prestar atenção muito mais do que o consumidor final, que não necessariamente é um músico. Então ele vai prestar atenção mais nos detalhes, talvez harmônicos, melódicos, ele vai puxar a sardinha pro instrumento dele. Então se você mostra para um amigo que é guitarrista, ele não vai talvez prestar tanta atenção na letra, ele vai prestar atenção em como você tocou a guitarra, em como você tocou o violão. Então você tem que fazer esse filtro. Se a música é para esse tipo de fim, se você tá fazendo uma música para música, é uma música mais sofisticada, mais rebuscada, beleza. Então esse é seu filtro, esse é seu nicho. Mostra para esses seus amigos aí que são músicos, desde que eles sejam pessoas sinceras. Agora, se você tá fazendo um tipo de música que é mais popular, que é para atender o público, atender o povo de uma forma geral, então você tem que mostrar para pessoas que geralmente vão ter ouvidos mais leigos. Isso não te inibe de mostrar para amigos que sejam músicos, que sejam um pouco mais técnicos. Você pode mostrar para os dois públicos, desde que você pense sempre no consumidor final. Quem é que tá na ponta? Quem mais vai consumir esse tipo de música que você tá escrevendo? Então mostra para esse tipo de pessoa. E assim, eu separo essas pessoas, cara, como pessoas assim que têm uma liberdade pra comigo e que são sinceras comigo, e me criticar, sabe? Eu não tendo mostrar pra pessoas que têm um vínculo emocional comigo, no sentido de não ter uma liberdade, sabe? No sentido de não ter uma intimidade, de tipo, cara, eu não vou falar esse tipo de coisa que eu vou desanimar o cara, eu vou desmotivar o cara vai ficar triste comigo, ele vai ficar chateado, né? Então mostre para pessoas que de fato são pessoas próximas, são pessoas amigas e que tenham essa abertura para te criticar de forma construtiva, beleza? E é muito importante que você também, que tá aí do outro lado esperando esse feedback, esteja com o coração aberto para receber esse tipo de feedback, porque isso vai te ajudar e muito a fazer ajustes na sua canção, ou talvez colocar ela um pouco pro final da fila em relação aos investimentos que você vai fazer no lançamento, se você tiver uma outra em que o seu termômetro de teste aí tá apontando para você, ó, essa daí é uma canção que tá gerando um certo tipo de alerta. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, a minha primeira canção independente, que eu lancei de forma independente, eu não tracei quase nenhuma estratégia de lançamento para ela. E foi a canção assim que mais me gerou frutos, resultados, abriu portas para mim. É uma canção que, cara, foi a minha primeira canção que bateu 50 mil streams no Spotify sem nada, irmão. Sem nenhum aporte financeiro, sem nenhum aporte de lançamento. Eu simplesmente lancei a música e essa música caiu no gosto popular da galera e algumas blogueiras, inclusive, escutaram essa música. É uma música que fala sobre signo, né? Na época eu era músico secular, então eu compus essa canção, era uma música chamada Leonina, que eu compus para uma pessoa específica naquela época. E muitas leoninas se identificaram com essa canção, dentre essas muitas pessoas, algumas blogueiras que postaram, colocaram nas suas playlists do Spotify, e isso alavancou a música. Sem contar que essa canção, ela abriu portas pra mim, para que eu pudesse tocar numa rádio bem expressiva lá em São Paulo, a segunda maior rádio de São Paulo. Eu fui pra lá, eu toquei, eu conheci o dono da rádio, inclusive eu tenho contato com esse cara até hoje, é um cara que gostou muito da gente, gostou muito do nosso trabalho. Então a música abriu muitas portas, assim, e foi uma canção, cara, que eu lembro que eu compus ela em casa de forma muito genuína. Era, como eu disse, uma canção inspirada para uma pessoa específica, era uma canção dedicada para essa pessoa. E eu lembro que a primeira vez que eu mostrei para um amigo que trabalhava comigo, né, que era meu parceiro ali de negócio, de música, de vida, de uma forma geral, assim, que a gente estava sempre junto, cara, eu lembro que a reação dele foi muito diferente em relação a todas as outras composições que eu já tinha mostrado para ele até então. Então eu percebi que aquela música tinha algo diferente, assim. Ele ficou muito, sabe, muito expressivo, muito motivado. Quando ele escutou, ele falou, cara, essa música é muito boa, ela é incrível e tal. Então eu percebi que ela tinha um valor inerente, ela tinha algo diferente. Então assim, música boa, ela gera um alerta, sabe? Quando você mostrar para as pessoas, elas vão ficar muito empolgadas quando ouvirem. E eu desmembro muito isso lá no meu e-book, cara. Eu dou alguns exemplos de artistas famosos, né, que foram lançados, catapultados por músicas em específico, assim, pessoas que eu conheço a história, pessoas do mercado fonográfico que falam sobre isso. Eu conto um pouco disso também lá no e-book. Então é um e-book muito interessante. Isso aqui é um dos pontos que eu tô liberando aqui pra você, que eu acho que faz muito sentido naquilo que eu tô falando. Então, pra você saber se a sua música é boa, se ela vale o investimento ou não, faça isso, sabe? Crie um termômetro pra saber se essa música é quente ou se essa música é fria. Isso vai fazer você traçar uma melhor estratégia pra ela. Ah, Glaucio, eu só tenho uma música pra lançar. Essa é a única música que eu tenho. Eu usei essa estratégia do termômetro e a galera não ficou muito impactada. O que eu faço? Bom, aí você tem dois caminhos. O primeiro caminho é tentar melhorar essa canção e mostrar de novo, ou mostrar para um segundo grupo de amostragem, tentar pensar se você está mostrando para o nicho de pessoas certas, né? Como eu falei, se é uma música para músico, mostra para músico. Se é uma música popular, mostra para pessoas populares. Se é um rock, mostra para roqueiro. Você não vai mostrar um pagode para um roqueiro, um forró para um cara que gosta de música indie, sabe? Então, tipo assim, você tem que entender bem os nichos. Pensa bem se você está mostrando para as pessoas certas, para o grupo de pessoas certas. Mas de uma forma geral, música boa tende a ter um apelo popular que é bem genérico, cara.
A galera que gosta de outros estilos tende a gostar muito. Essa minha música mesmo é um exemplo, a Leonina. Né? Eu sei que amigos, assim, que gostam muito, por exemplo, de rock, que é um movimento completamente alternativo, os caras são bem fechados em relação a isso. Cara, eu recebi muitos elogios de amigos meus que gostam desse tipo de música, sabe? Tipo, cara, essa música é maneira, essa música é legal, ela tem uma pegada diferente e tal. Então, assim, música boa dá sinais, beleza? Então fique atento a esses sinais. Se você só tem essa canção, então você pode podá-la, ou você pode tentar construir outras canções com base nos feedbacks que você recebeu. Mas eu acho que o principal aqui é a convicção também, né? Aposta um pouco na sua convicção. Às vezes as pessoas vão dizer que a música é ruim, não vão acreditar na canção, e às vezes é a música da sua vida. Você talvez está mostrando para poucas pessoas, você tem pouca margem de amostragem ali, né? Vamos supor que você só conseguiu mostrar para 3 pessoas, então você não tem tanto parâmetro, né? Nós temos só no Brasil 200 milhões de brasileiros, talvez dentro de 200 milhões de brasileiros ali, tenha 1 milhão de pessoas que vai gostar da sua música e vai fazer ela acontecer, né? Então é um período, é uma margem de amostragem muito pequena. Mas eu gastei muito tempo nessa parte aqui, porque pra mim essa parte é a mais importante. Se você vai fazer um lançamento, foca primeiro na sua arte, beleza? Antes de você gastar dinheiro, flopar, e isso consequentemente pode te desanimar. O segundo ponto pra mim é, se você tá lançando a sua primeira música, sua primeira faixa, cara, alinhe as expectativas, beleza? Você tem que levar em consideração que você é um artista pequeno, um artista que tá começando agora. Como eu falei, se você tá aqui nesse canal, provavelmente você é um artista que não tem muito recurso, você não tem muita entrada, você não tem muito conhecimento de pessoas no mercado para traçar uma estratégia para você, para pensar nessa estratégia junto com você. Você talvez não saiba muito bem o que esteja fazendo, então assim, alinha suas expectativas, você tem que levar tudo isso em consideração, porque isso com certeza, sem dúvida nenhuma, vai impactar nos resultados do seu lançamento, tá? Você tem que pensar sempre que, cara, existe uma regra e existe uma exceção. A regra é, se você está começando agora, seus resultados vão ser menores. A exceção da exceção da exceção, eu digo com muita tranquilidade, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você acertar com a sua primeira música. Pode acontecer? Claro que pode, nada é impossível, mas o percentual de chance é muito menor, talvez 99,9% de chance de você ter um resultado menor do que esse que você está esperando que vai ter e 0,1% de fato superar suas expectativas. Então, alinhe suas expectativas, tá? Porque expectativas altas é um celeiro para frustração. E uma vez que você se frustra, acumulando frustrações, você se decepciona e acaba parando de fazer música e desiste daquilo que talvez seja uma ferramenta de propósito para sua vida. Então, o segundo ponto para mim é alinhe suas expectativas em relação àquilo que você é e o estágio que você tá, beleza? Então, se você tá no estágio de começo, cara, fica tranquilo. Vai chegar num novo nível, num novo estágio em que você vai aprender com os seus próprios erros, tá? Aqui eu vou te dar alguns erros que eu cometi para que você possa aprender com os meus. Existe uma frase que diz que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Essa é outra frase que eu coloco lá no meu e-book. Esse e-book é muito interessante, cara. Eu tô falando muito dele aqui para você adquirir, não só para eu ganhar uma grana, como eu disse, o custo dele é gratuito, mas eu acho que vai ser muito relevante para você se você tá sondando aí, rondando por esses assuntos, tá? Então, aprenda com os meus erros aqui, eu vou citar alguns deles, mas outros você não vai ser poupado, você vai ter que errar para poder aprender, né? Isso faz parte da sua construção. Então, se você está no seu primeiro lançamento, cara, alinha suas expectativas, entenda que talvez o seu resultado vai ser muito menor do que aquilo que você imagina. Eu lembro que no meu primeiro resultado, eu criei uma expectativa de que eu atingiria 100 mil streamings, com 5 faixas, né? Eu tinha 5 faixas, meu primeiro lançamento foi um EP, esse já é um grande tiro no pé, beleza? Hoje em dia, o mercado fonográfico ele funciona diferente, né? Ele é muito mais voltado para os singles, né? Ou seja, as músicas singulares. Você lança uma música por vez. Esse lance de você lançar um EP, lançar um álbum, cara, isso caiu muito em desuso. Tem artistas que fazem isso? Claro que tem, mas geralmente são artistas já consolidados, que já tem um público consolidado, que espera que aquele artista vá lançar aquele álbum. Agora, se você é um artista pequeno, independente, que está começando agora, lançar um álbum, né? Cara, um EP já é algo meio bizarro. Agora, lançar um álbum é, cara, pedir para flopar, é pedir para dar um tiro no pé. Essa realmente não é uma boa estratégia. Por quê? Porque você pode ter várias pequenas estratégias ao longo do ano e ir lançando, sei lá, se você vai produzir um EP geralmente de 5 faixas, você pode ter pequenas estratégias ao longo do ano para construir 5 faixas e ao final você amarra tudo isso
em um conceito artístico e diz que aquilo é um EP. Mas ao longo do ano você teve várias estratégias diferentes que foram consolidadas no final do ano com um resultado único. E isso é muito mais viável para você que é um artista que está começando agora. Isso vai fazer o público entender que tipo de artista você é, que tipo de arte você está se propondo a entregar. Então eles vão entendendo ao longo dos seus lançamentos, single por single, que está sendo construído junto com você, junto com a sua identidade artística, tijolinho por tijolinho, quem é você enquanto artista. Agora, quando você lança um álbum de uma vez, assim, ou um single de uma vez, o cara vai consumir aquilo tudo e daqui a pouco ele não quer escutar mais, né? Agora é interessante você estar sempre ali. É aquele famoso ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se você tem 5 faixas gravadas como EP, cara, pensa em lançar essas faixas talvez bimestralmente. Lança uma a cada bimestre. E aí você vai estar sempre aparecendo ali na timeline, né, do seu público, né? A pessoa vai estar sempre sendo aquecida por material novo seu. Então você lançou uma agora, daqui a 2 meses você está lançando outra, depois mais 2 meses você está lançando outro, o cara vai estar sempre sendo alimentado por algo seu. A gente tem que pensar que os conteúdos hoje eles são cada vez mais voláteis, irmãos. A própria Netflix, eu vou sair um pouco do campo da música e um pouco pro ramo dos filmes aqui, né? A própria Netflix já admitiu isso, que elas não fazem filmes para que sejam consumidos como primeira tela. Elas fazem filmes e séries para que sejam consumidos como segunda tela. Elas entenderam que, na grande maioria das vezes, o público-alvo, a pessoa que está na frente da televisão assistindo uma série ou um filme, ela está assistindo mais ouvindo do que de fato assistindo, porque ela está como primeira tela o celular, rolando, scrollando, Instagram, TikTok ou coisa do tipo. Então, assim, a Netflix, cara, que é uma grande empresa de filmes e séries, a maior hoje, né, no mercado, a primeira aí, tá dominando o mercado, já entendeu a volatilidade do mundo. Quem dirá você como artista independente que ninguém conhece? Você tem que entender e se adaptar a isso. Infelizmente, esse é o cenário que a gente vive hoje. No passado não era assim, mas hoje é. Então a gente tem que se adaptar se a gente quer traçar uma estratégia melhor para ter resultados melhores. Então se você está pensando em lançar um EP, pensa mais nisso. Pensa em lançar esse EP como vários singles e ao final você traça uma estratégia para amarrar tudo isso como um projeto único. Aí você diz para o seu público, ó, essas 5 faixas que eu lancei ao longo do ano, uma a cada bimestre, elas formam esse EP com esse conceito, com essa estratégia. E esse sou eu enquanto artista. Essa é a minha identidade. Eu falo disso, esse é meu assunto, esse é meu estilo de música. E o público vai sendo construído junto com você. Então é muito mais fácil hoje você traçar esse tipo de estratégia para você construir uma fanbase um pouco mais sólida, beleza? Então pensa sempre dessa forma. Eu lembro que no meu primeiro EP eu gravei 5 faixas, lancei 5 faixas de uma vez só. E o que aconteceu? Flopou. Eu tinha uma expectativa de alcançar 100 mil streams com as músicas todas, né? E eu achava que era uma expectativa muito baixa. Na minha cabeça, tipo assim, cara, é uma expectativa muito baixa, porque eu tinha separado recurso, eu tinha separado grana pra poder investir, pra pagar algumas páginas de Instagram, páginas de Facebook, que na época o Facebook ainda era muito fomentado, ainda era muito aquecido nesse sentido, playlists do Spotify. Então eu falei, cara, pelo menos 100 mil streams ao final do ano eu vou conseguir. E sabe quanto foi que eu alcancei no final do ano? 10% disso, irmão. Eu consegui 10 mil streams apenas nas canções todas. E o single, que era o meu single principal, que era o meu carro-chefe, pelo menos nisso eu acertei, né? A música que eu falei assim, essa música que vai encabeçar o EP, vai ser a canção que as pessoas mais vão ouvir, porque ela é a mais pop. E de fato ela foi, nisso eu acertei. Essa música bateu 3 mil streams, as outras foram diluídas ali em poucos streams. Essa foi a música que mais bateu ali ao longo do ano, acho que foi 3 ou 4 mil streams, alguma coisa nesse sentido. E as outras foram se diluindo ali entre 1.000 e poucos streams e tal. Mas esse foi o resultado que eu colhi. Assim, eu não tinha alinhado essas expectativas, como eu falei, minhas expectativas estavam muito mais altas. E é óbvio que quando o resultado de fato veio, eu me frustrei. Mas hoje, um pouco mais maduro, aprendendo com essa experiência do passado, aprendendo com tantas outras, né, porque essa foi a primeira, eu lancei esse EP, sei lá, eu tinha 19 anos. Foi uma virada de chave, assim, eu tava saindo de um outro meio musical e vindo para um outro meio musical, num outro contexto, num outro projeto. Então, assim, foi meu primeiro lançamento e eu dei esse tiro, acabei dando esse tiro no pé, né, cara? Pra mim foi um tiro no pé de verdade. Porque eu acabei lançando todas as músicas e acabei perdendo todas aquelas canções ali, porque elas já estavam lançadas, as pessoas já tinham ouvido, as pessoas já tinham enjoado delas, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que injetar, não tinha mais o que reviver daquelas canções. Foi partir pra outra, construir músicas novas, compor coisas novas e tocar o barco, ir pra frente, né? Então aprendi com isso e eu quero que você aprenda com esse meu primeiro erro aí, né? Então, assim, aqui você já aprendeu 2 coisas, né? Aprendeu um combo de coisas que nem era pra estar aqui.
Né? Você aprendeu primeiro a alinhar as expectativas, a pensar sempre que, cara, aquilo que você está imaginando que vai ser, provavelmente vai ser muito menor. No meu caso, foi 10% daquilo que eu imaginava que de fato seria, e eu injetei dinheiro, tá, cara? Eu injetei grana nisso aí, eu investi nesse projeto, eu investi em clipe. A única coisa que foi eu que fiz 100% foi a produção musical, que era a única coisa que eu sabia fazer na época, mas pra fazer vídeo, fazer esse tipo de coisa, que são coisas que hoje eu também faço, mas eu aprendi ao longo do tempo. Naquela época eu não fazia, eu trabalhava em outro emprego, então eu separei uma grana pra poder investir. Investir em lançamento, investir em marketing, publicidade, esse tipo de coisa. E eu fiz tudo isso, e mesmo assim, por eu ter investido errado, por eu não ter investido da forma correta, da forma com que eu penso hoje, eu não pensava naquela época, eu ainda assim flopei a minha arte. É por isso que eu tô aqui pra te contar isso. Então, alinhe suas expectativas primeiramente. Se você tá com EP, desmembra ele estrategicamente, monta estratégias individuais para cada um dos seus singles e no final, amarra tudo numa estratégia única e vende pro seu público como um conceito artístico. Mostra para eles que você faz parte daquilo ali e vai construindo o seu público junto com você ao longo do caminho. Isso faz muito mais sentido, beleza? Agora, se você tem recursos para investir, Glaucio, como que eu posso investir os meus recursos? Cara, se você tem uma boa música, né? Vamos supor, eu dei o exemplo do EP aqui, né? Aí eu já falei de um ponto aqui que foi muito importante para mim. A única coisa que eu acertei na minha estratégia do meu primeiro lançamento foi acertar qual seria o 5 carro-chefe. Cara, sempre tem um carro-chefe. Tá? Sempre vai ter uma música que vai encabeçar, aquela música que vai ser o hit do seu projeto. Por mais que não seja o hit, né, que vai mudar a sua vida, mas vai ser a música que vai ter mais visualização, mais streams, a galera vai falar mais dela, tá? É a música mais popular, a música mais pop, beleza? E você tem que identificar essa música. É importante você voltar lá no primeiro ponto, exercer o termômetro para entender qual é essa música, né? Às vezes essa música ela vai gritar pra você de cara, assim, como foi o meu caso. Eu já, ouvindo ela, eu já sabia, cara, essa música aqui vai ser a música mais pop. Eu ouvi as outras, eu sabia que elas eram mais lado B, né? O que é lado B, né? Talvez você não saiba o que significa essa nomenclatura aí. Na época dos discos, dos vinis, eles eram impressos de um lado, que era chamado lado A, e do outro lado tinha outros tipos de canção. Então, quando acabava um lado do vinil, você tinha que virar ele pra ouvir as outras canções, né? Então, geralmente você tinha, sei lá, 12 faixas. De um lado tinha 6, do outro lado tinha 6. Era lado A e lado B. Geralmente do lado A, que era o lado que a galera escutava primeiro, estavam as canções principais, os carros-chefes, as músicas que encabeçavam, as músicas que os artistas e os produtores pensavam assim, essa aqui vão ser as músicas pop, vão ser os hits. Então elas têm que estar do lado A. Do lado B estavam aquelas músicas que vinham ali para compor o repertório, né? Para compor o contexto artístico. Não quero dizer que são músicas ruins, tá? Tem muitas músicas lá do B que surpreenderam, que na verdade se tornaram o hit. Mas esse pensamento vem desde essa época. Hoje, então, isso tem que ser muito mais fomentado na nossa cabeça, porque a gente vive, cara, infelizmente, numa fábrica de bolo, cara. Hoje a galera tá fazendo música pra viralizar. É intencional. As pessoas fazem song camps pra construir canções com fórmulas de bolo pra que essas músicas viralizem, por exemplo, no TikTok, né? Então isso é muito complicado pra gente hoje, a gente tem que pensar com essa cabeça. Então identifique qual é a sua música, a sua música carro-chefe aí, qual a música que vai encabeçar o seu projeto e necessariamente invista mais nessa canção, porque ela vai servir como impulsionamento para as outras canções, tá? As pessoas, por conhecer essa música, que vai abraçar mais gente, que vai abarcar mais gente, vão querer conhecer as outras canções. Então, necessariamente, pense se você tem um recurso XYZ aí, pense talvez em investir 50% nessa canção e os outros 50% em diluir nas outras 4 canções se você tiver um EP aí construído, beleza? Glaucio, eu tô gravando um álbum com 12 faixas, você acha que isso é viável? Cara, olha só, 12 faixas em um ano, o mercado tá consumindo isso, né? A gente vê que a galera tá lançando, sei lá, principalmente no pop, né? Rap, trap, funk, às vezes a galera tá lançando uma música a cada semana, né? Mas são músicas muito descartáveis. Se você é o tipo de artista, assim como eu, que quer construir artes longevas, cara, eu acho muito mais viável você lançar 5 faixas por ano. Faz esse contexto aí de uma música por bimestre, que eu acho que você vai construir artes melhores, mais consistentes, algo que seja realmente relevante no sentido da mensagem, no sentido da verdade que você tá querendo passar, beleza? Esse lance de 12 faixas era muito comum lá atrás, porque um artista gravava um álbum de 12 faixas e ele vivia daquele mesmo álbum durante 3, 4, 5 anos, fazendo shows com aquelas mesmas canções. E só depois ele parava para construir mais 12, para escutar canções de outros compositores e construir um novo repertório. Então era uma coisa que durava muito mais tempo.
Hoje a música não dura tanto, então se você lançar 12 músicas no ano, você tem que pensar que no próximo ano você já vai ter que pensar em mais 12, e no próximo em mais 12, e no próximo em mais 12. Você acostuma mal o seu público, porque todo ano eles vão esperar que você lance 12 músicas, e o ano que você não lançar, aquilo vai gerar uma frustração nessa geração dopaminérgica que a gente tem vivido aí. Então, cara, se você quer pensar em algo que faça sentido, tenta ir por esse caminho de 5 faixas, tá? Se você já tem 12 álbuns concluídos e essas músicas se costuram entre si, tenta diluir elas ao longo de 2 anos aí, que eu acho que faz um pouco mais de sentido. Talvez 6 num ano e 6 no outro, beleza? A cada bimestre aí, que você vai até ter um número par mais certinho aí, beleza? Então eu acho que faz mais sentido desse jeito. Cara, aí você vai investir, tenta fazer algo nesse sentido, sabe? Investe mais naquela canção que você fala, cara, essa música aqui é pop. Pode acontecer de você ter muitas músicas que você considera pop. Já aconteceu assim, por exemplo, agora eu tenho algumas músicas que eu vou lançar pro ano que vem, né? Algumas músicas que eu tô trabalhando nelas aqui. E dentro delas aqui eu encontrei 2 canções que eu acho assim, cara, essas 2 canções têm muito potencial para ser os carros-chefes. Aí você pode fazer uma dobradinha, né? Então você pode, por exemplo, 30-30 nessas 2 canções, né? Você faz os maiores investimentos nela, pensando talvez que elas possam ser as músicas que impulsionem as outras. Aí você faz 30-30 e depois dilui os outros 40% nas outras canções. Vai depender muito de quanto você tem para investir. Se você tiver pouca grana, não faz muito sentido, né? Aí é melhor você pegar essa pouca grana e investir nessa canção que você acha que é o carro-chefe, que você considera que é o carro-chefe, claro, que você testou, que você tem um pouco mais de termômetro em relação a isso. E as outras você tentar no orgânico, pensando que essa música que é o single-chefe pode trazer público para as outras canções, tá? Então tudo é estratégia que você vai ter que traçar, beleza? Então se você tem grana hoje, no que você pode investir? Cara, você pode investir em algumas frentes. Você pode investir, por exemplo, se você quer alcançar streamings no Spotify, você pode investir em playlists parceiras. Você pode encontrar pessoas que são donas de playlist, que tem bastante ouvintes e que sejam dentro do seu segmento, é claro, né? Você não vai pegar, sei lá, você faz pagode e vai querer botar suas músicas numa playlist de forró, né? Uma playlist que não tem nada a ver com o tipo de música que você faz. Se faz música pop, vai querer colocar a sua música na playlist de música clássica. Não faz sentido. Então você tem que procurar pessoas que sejam do seu nicho, que tenham playlist no seu nicho e que, cara, fecha uma parceria com você. Aí você vai pagar uma grana ali, eu não sei quanto que esse cara vai te cobrar. Geralmente é um pacote, né? Então, eu tenho tantas playlists aqui, essas playlists aqui fazem sentido pra você e tal, e eu vou colocar suas canções lá. Isso é muito importante para que o algoritmo comece a entender que as pessoas encontraram sua música, que a sua música é relevante, principalmente na primeira semana, que é a semana quente da sua canção no Spotify. Se o algoritmo entender que tem muita gente ouvindo a sua música na primeira semana, isso é muito importante. Isso acontece muito através dessas playlists parceiras, porque elas impulsionam, a sua música vai chegar para os ouvintes daquelas playlists específicas e a sua música vai ficar quente na primeira semana e depois o processo orgânico começa a acontecer. Que aí o algoritmo do Instagram entende que aquela música é relevante. É a mesma coisa aqui do YouTube que eu peço pra vocês, né? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque aí, cara, o YouTube vai entender que isso aqui é relevante, vai entregar pra outras pessoas. Lá não é diferente, beleza? Quando o algoritmo começa a entender que a sua música tá sendo muito ouvida por muita gente, ele vai começar a entregar pra pessoas com o mesmo perfil de escuta, tá? E aí o processo orgânico começa a acontecer. Aí talvez você pense assim, Glaucio, então quer dizer que eu tô pagando pra ter streams? Não, você tá pagando pra impulsionar a sua canção, pra fazer com que ela chegue num número de ouvidos pra que depois o algoritmo faça isso de forma orgânica. Cara, e muita gente critica esse processo, né? Fala assim, poxa, então quer dizer que eu tenho que pagar para que as pessoas escutem minha música, eu já tô fazendo a arte, tal. Cara, a questão não é essa, a questão é você entender que quando você tá fazendo um lançamento, cara, tem milhares de outros artistas que estão fazendo lançamentos iguais aos seus. Ou seja, canções que são parecidas, no mesmo nicho, no mesmo gênero, na mesma pegada. E são artistas, às vezes, muito maiores que você. Artistas famosos, artistas que as pessoas ativamente procuram. Não são artistas que precisam estar nas playlists para que as pessoas vão lá e escutem eles por tabela. Não, as pessoas ativamente estão procurando, porque são fãs dessa pessoa. Então, assim, você concorre com esses caras sim. Tá? Você pensa que não, cara, você concorre com esses caras sim. Então o algoritmo vai entender que esses caras são mais relevantes que você, vai entregar a música desse cara, porque quem mais tem, para mais gente o algoritmo vai entregar a música desses caras para um público maior, enquanto você vai ficar esquecido na prateleira, porque ninguém tá te ouvindo. Mas como que alguém vai te ouvir se o algoritmo não tá te mostrando? Então o que você tá fazendo aqui quando você investe numa playlist é impulsionando, é fazendo com que as pessoas te conheçam de alguma forma, elas têm que te ver, elas têm que ter esse primeiro contato. Ativamente elas não vão ter, porque elas nem sabem que você existe. Com exceção, claro, dos seus amigos, dos seus parentes, mas, cara, isso aí não conta, é um número muito pequeno, um número muito ínfimo de pessoas. Então você tem que fazer o quê?
com que a música se propague. Então esse movimento é importante sim pro orgânico. Então para você pensar no orgânico, você tem que pensar no pago, né? Você pensa que o pago vai impulsionar e através desse movimento o orgânico vai acontecer, tá? Então é assim que funciona, você não está pagando por um resultado. Eu sei que tem gente que paga lá as famosas fazendas de likes, né? As fazendas de streaming, que é uma galera que fica com milhares de celulares escutando sua música no repeat. Cara, isso aí é falsidade, né? Isso aí é quase um estelionato. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de um processo legal. Tô falando de um processo de você, cara, botar suas músicas ali nas playlists, mas são pessoas reais que estão escutando e gostando da sua canção e outras pessoas de forma orgânica vão descobrir a sua música através das playlists lá do próprio Spotify, né? Como o Radar, o Shuffle, a Rádio, que são playlists orgânicas que mostram você para outras pessoas com base nas pessoas que têm te escutado, tá? Então esse processo é muito importante. Então você pode fazer parceria com as playlists, você pode fazer parcerias com blogueiros, com páginas de Instagram, páginas de TikTok, pessoas que são donos de páginas, né, de perfis assim que tenham a ver com o teu estilo musical. Por exemplo, se você faz parte do gospel aí, tem pessoas que têm páginas na internet de gospel que tem milhares e milhares de acessos por dia. Então é interessante, talvez a tua música tá tocando lá com um vídeo, com alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas conheçam a sua música de alguma forma através dessas páginas. Então é um meio também muito importante de divulgação para que as pessoas conheçam a você, para que as pessoas cheguem no seu Instagram através do @ que também é marcado, para que as pessoas conheçam sua música no YouTube e em outras plataformas que não o Spotify. Então esse processo, esse movimento é muito interessante, tá? Então se você tem grana para investir, invista nessas frentes. Você consegue fazer isso também no YouTube, você consegue pagar o YouTube para impulsionar o seu vídeo, para que ele apareça lá como um anúncio, talvez para alguma pessoa que esteja escutando músicas parecidas com as suas, ela vai aparecer como um anúncio, é uma forma das pessoas te descobrirem lá do YouTube, não só no YouTube Music, né, mas no YouTube Vídeo também, tá? Então esses movimentos são interessantes, mas aí cabe você saber qual tipo de recurso você tem, quanto você tem disponível, tá? Se você tiver pouca grana e você falar assim, Glaucio, eu tenho pouca grana, só posso investir em uma dessas frentes, o que você me aconselha? Cara, vai pro Spotify, tá? Por que eu te aconselho a ir para o Spotify? Porque o Spotify vai te dar retorno monetário. Quanto mais streams você alcança, mais grana você faz. E aí você vai ter o quê? Rentabilidade. Esse dinheiro vai estar voltando para você para que no seu próximo lançamento você possa reinvestir, você possa fazer esse movimento retroativo, beleza? Então investe no Spotify. Porque se você investir no Instagram ou investir no YouTube, você não vai ter esse retorno de forma rápida, beleza? É óbvio, né? Ah, Glaucio, eu vou ter muito retorno com o Spotify? Claro que não. Ele paga 0,003 por cada stream, né? 0,003 cents de dólar por cada stream. Então, a cada 1000 streams você ganha $3, beleza? Então, é só você fazer o cálculo aí, tá bom? E converter isso depois para o real, você vai saber quanto que você vai receber do Spotify aí. Mas se você só tem recurso para investir em uma dessas frentes, invista no Spotify, porque ele vai te dar retorno, e isso vai ser rentável e vai retroalimentar o seu processo de divulgação nos próximos lançamentos. Então, ó, pense com inteligência, cara, beleza? Cara, agora eu vou falar um pouquinho do orgânico. Aqui o orgânico, cara, requer muita criatividade, beleza? Aprenda com seus erros, é um principal ponto. Eu já falei de alguns erros que eu já cometi vários outros erros, claro, né, ao longo dos meus lançamentos. Mas eu também vou deixar você aprender com os seus, porque você é um artista independente, você é um artista singular, diferente de mim, então talvez os erros que eu cometi não vão ser os erros que você vai cometer. O teu tipo de música é outro, a tua pegada é outra, o teu público é outro, a tua história é outro, o teu tempo de dar certo ou de não dar certo também é outro. Então não adianta eu ficar te contando aqui experiências da minha vida achando que isso vai se aplicar a você necessariamente. Tem coisas que sim, mas tem coisas que não. Então assim, organicamente falando, você tem que ser extremamente criativo e diligente naquilo que você vai fazer, tá? Você tem que ter diligência que requer constância, você tem que ser constante em divulgar a sua canção. Por exemplo, eu lembro quando eu era independente, quando eu estava prestes a lançar, uma das coisas que eu fazia era uma tabela no Excel, sabendo o que eu ia fazer dia por dia durante o período de divulgação, tanto pré, quanto no lançamento, quanto no pós, tá? Então eu pensava no passado, no presente e no futuro. Antes da música ser lançada, quando a música fosse lançada e depois que a música fosse lançada. Eu colocava tudo isso numa planilha de Excel, pensando nos dias e o que eu ia fazer em cada um daqueles dias. Se seria um stories, se seria um reels, se seria divulgar minha música, sei lá, fazendo um pocket show, se seria tocando ela numa apresentação. Eu colocava tudo isso na planilha de Excel, porque isso me ajudava a ser constante. Aí, atrelado à constância, eu tinha que ser o quê também? Criativo, porque não adianta você fazer muito, mas fazer de forma errada. Então você tem que ser criativo para que isso também
torne o processo de constância qualitativo. Tem que ser uma constância com qualidade, né? Então era algo que eu fazia muito. Eu procurava meios de levar minha música pra galera de uma forma diferente. Então eu lembro que uma vez, por exemplo, eu fiz um processo de vídeos assim, onde eu fiz tipo uma novelinha, sacou? Que eu ia contando uma história e sem divulgar o nome da canção. Eu queria que as pessoas descobrissem o nome da canção através daquela novelinha ali. Era tipo uma novelinha mesmo, assim, né? Hoje a Globo tá fazendo isso, eu já fazia antigamente no Instagram. Eu lembro que eu e esse amigo, a gente bolou alguns episódios, a gente filmava esses episódios, editava esses episódios, e isso gerou um engajamento bem bacana, assim, pra nossa rede de contatos, pra galera que tava próxima ali, né, nossa rede de fãs e tal. A galera ficou muito engajada, tentando descobrir a música e tudo mais, e no final, né, no dia do lançamento da música, a gente revelou aquilo junto com a canção sendo lançada. Então, quando a canção lançou, cara, foi aquele boom, assim, foi aquele estouro. A gente teve um retorno muito legal. O nome dessa canção é Ana Clara. É uma canção que trouxe um retorno orgânico muito legal pra gente. A gente não injetou um centavo nessa canção. A gente fez tudo orgânico. E, cara, hoje ela deve ter, sei lá, talvez 100 mil streams aí no Spotify. Só de forma orgânica, tá? A gente não injetou dinheiro em nada, a gente não botou ela em nenhuma playlist. As playlists que ela entrou foram todas de forma orgânica, através das Anas Claras, né? Porque ela gerou identidade com as meninas que se chamavam Ana Clara e acabou entrando em algumas playlists aí das meninas e a coisa acabou virando. Até nisso tem que ser estratégico, né? Eu lembro que a gente tinha uma brincadeira interna, eu e esse amigo, com esse nome, Ana Clara, né? Era uma coisa que a gente brincava entre a gente. E teve um dia que eu falei, cara, vou compor uma música com esse nome aí, né? Ana Clara. E eu compus essa canção. E é uma canção que gera identidade com as pessoas que têm esse nome, assim como a minha outra canção, Leonina, que gerou identidade com as meninas que eram leoninas, né? Então também pode ser uma estratégia para você quando você compor canções intencionais, temáticas, que gerem identidade com o seu público ou com um público específico para fazer eles te conhecerem de alguma forma. Isso é muito legal também, beleza? É uma estratégia orgânica, criativa, beleza? Então você tem que ser constante, trace seus planos, trace sua planilha de Excel, faça o que você tiver que fazer para que você faça todo dia um pouquinho, tá? E aí requer organização, claro. Você não vai chegar e sair lançando a música, né? Gravou a música hoje, lançou amanhã. Esse é um erro que a grande maioria dos artistas cometem na era de hoje, cara. Principalmente os artistas do pop aqui. Eu trabalhava com música secular, fazendo captação, gravação de músicas aqui, e às vezes eu tentava dar umas dicas pros moleques aqui, né? Falava, pô, galera, ó, vocês têm que lançar desse jeito, faz dessa forma, faz desse jeito. Mas os caras eram muito afobados, cara. Eles saíam do estúdio, me pediam uma guia, e no outro dia a guia já tava circulando nas redes sociais deles, assim, com a música praticamente completa. E a única coisa que eu conseguia pensar é, cara, quando a música for lançada, ninguém vai querer ouvir, porque todo mundo já escutou. Mas isso era um processo de emoção, sabe? Tipo assim, eu preciso mostrar minha música e tal. Cara, você tem que conter suas emoções, tá? Você tem que ser um pouquinho mais racional. Eu sei que nós, enquanto artistas, somos muito emocionais, somos muito românticos, né? Emocionados, que é o nome que a galera usa aí. Mas você tem que conter um pouquinho suas emoções quando a gente tá falando de lançamento. Eu, geralmente, me preparava para fazer um lançamento 30 dias antes. Então, por exemplo, colocava a música para subir no Spotify 30 dias depois daquele período que eu tava subindo ela. Então, se eu quisesse que a música, sei lá, fosse lançada no final do mês, eu colocava ela para ser lançada do início do mês. Eu fazia o upload dela para a plataforma no início do mês. Porque aí eu tinha 30 dias para fazer um pré, né? Para montar uma estratégia, executar uma estratégia de pré e consolidar aquilo na cabeça da galera. É óbvio que você não tem que fazer um pré muito maçante, né? Esse foi outro erro que eu cometi. Eu lembro que no começo eu ficava 30 dias falando da música, chegando um ponto que aquilo ficou maçante pra galera. Todo dia o cara fala da mesma coisa, toda hora, da mesma música, mesmo vídeo, as mesmas fotos, e o engajamento foi caindo, né? Você tem que ter 30 dias, mas é 30 dias para você se organizar e começar a executar. Então talvez você pode começar a falar da música com 15 dias de antecedência. Mas separa 30, porque durante 15 dias você organiza e durante 15 dias você executa. Entendeu? Então assim, quanto mais tempo você tiver de antecedência, conseguir se programar, você consegue traçar uma estratégia orgânica que vai ser mais consistente e, por consequência, isso vai trazer um resultado melhor pra você, tá? Cara, eu espero de verdade que você tenha assistido esse vídeo até o final, que você tenha sido resiliente pra chegar até aqui. Sei que poucos vão chegar, esse vídeo tá ficando longo, mas eu tô te entregando ouro, cara. De verdade, eu tô te entregando algo aqui que eu queria que as pessoas tivessem me entregado lá atrás, enquanto eu tava errando com um monte de coisa, beleza? Então eu só tô abrindo essas aspas aqui, que eu espero de verdade que você tenha chegado até aqui, que você não saia desse vídeo, que eu ainda vou falar mais algumas coisinhas, só pouquinhas coisas, já vou finalizar, tá? Então assim, pensa nisso tudo aí, tá? Pensa nisso tudo que eu tô falando pra você, que eu tô trazendo nesse vídeo,
que são coisas assim muito interessantes, coisas muito ricas, são coisas que, cara, eu tô falando aqui sem roteiro, são coisas que eu tô lembrando, porque de fato isso é uma experiência, isso tá em mim, eu vivi isso, eu experimentei isso na minha própria pele, cara, na minha própria carreira, na minha própria vida. Eu não tô falando de uma coisa que eu não sei, eu tô falando de uma coisa que eu vivi, de uma coisa que eu experimentei e experimento, tá? Então, vai na minha aí que você vai passar de ano, ou pelo menos você vai ter um pouco mais de resultado relacionado àquilo que você tem esperado, beleza? Mas sempre lembrando, alinhe suas expectativas com o que de fato realmente vai ser. E aí eu faço também, traço uma estratégia pro dia do lançamento, aí sei lá, você pode ter criatividade pro dia do lançamento, você pode fazer uma ação, eu já vi algumas pessoas fazendo isso, né, que as pessoas imprimiam os QR Codes, assim, que levam as pessoas pro link da música lá e saiu colando pelo bairro, entregando pras pessoas, né, entrevistando pessoas na rua, se você for um cara mais ousado, pô, que te faria ouvir minha música? Sei lá, você tem que ser criativo. Pro dia do lançamento, que é o dia D, a música já está sendo lançada, é o primeiro dia, isso vai alimentar o algoritmo de todas as plataformas nas quais ela for lançada, você tem que ser um pouco mais ousado na criatividade e traçar estratégias que vão, de fato, gerar aquele boom. Principalmente se você não tem grana injetada. Então você tem que fazer o negócio acontecer mesmo na força do braço ali, fazer a engrenagem girar de verdade. E depois o pós, você tem que continuar falando da música, né? Não deixar a música morrer ali nos próximos dias. Aí você fica 15 dias lançando antes, no dia você intensifica e 15 dias lançando depois. E depois você vai diminuindo um pouco a intensidade para não ficar chato para as pessoas. Que aí já passou aquele ato do boom e a música vai começar a girar sozinha no orgânico. O que ela tiver de atingir, ela vai atingir nesse período aqui de 30 dias, né? Os 15 de pré e os 15 de pós, mais o dia D, beleza? Então depois ela vai começar a rodar sozinha, aí você vai só fazendo a manutenção, botando a cara no stories, cara, gravei minha nova música, toca no violão, mas aí você vai aumentando esse ato, essa distância para não ficar uma coisa maçante e já prepara a galera para o próximo lançamento, já começa a fazer a preparação para o próximo lançamento. Então isso é uma estratégia inteligente, né, de organização para que você consiga ter um resultado legal no orgânico, beleza? Cara, dito isso, eu vou deixar o bônus aqui, que foi aquilo que eu falei no início. Você vai dizer assim, Glaucio, hoje você está numa gravadora, por isso que você teve esse resultado aí no ano passado, né, que foi um resultado muito expressivo, o maior resultado da sua vida, mais de 500 mil de streams aí, com 2 canções lançadas, né, no projeto principal, então foi um resultado realmente muito expressivo, meu melhor resultado. Mas hoje você está numa gravadora, né, e tal, isso é mais fácil porque tem uma pessoa traçando a estratégia para você, tem vários parceiros e tudo mais, as coisas... Tá, mas o que eu fiz para conseguir chegar numa gravadora, né? Aí entra o ponto da questão. Porque como eu falo para vocês aqui o tempo inteiro, eu sempre fui um artista independente. Eu comecei esse canal com esse intuito, handmade música, para falar com artistas independentes assim como eu era, né? Hoje eu já não sou tão independente assim porque tem pessoas fazendo coisas por mim, eu tenho contratos e tal. Então eu acabo dependendo de algumas questões. Mas no passado eu era. E o que eu fiz para chegar nesse lugar? Eu volto no primeiro ponto, eu investi na minha arte. E eu fui consistente naquilo que eu fiz desde que eu comecei a fazer música, que foi acreditar no que eu acreditava. Eu acho que esse é o ponto central, assim, cara. A partir do momento que eu achei o tipo de música que eu realmente gostava de fazer, que eu sabia fazer, que eu acreditava de verdade na mensagem, eu não parei de fazer mais aquilo. Eu tive um processo de aprendizado, uma curva de aprendizado que começou lá dos meus 14 a talvez os meus 18 ou 19 anos, que foi onde eu experimentei de tudo no sentido musical, claro, né? Eu fiz um pouquinho de estronda, fiz um pouquinho de rap, eu fiz um pouquinho de MPB clássica, eu fiz um pouquinho até de pagode, cara. Eu fui flertando com um monte de estilo de gênero, né? Sem contar na época que meu avô era vivo, que eu era pequeno, que até forró eu fiz com ele. Então, assim, eu experimentei um pouco de tudo e tudo isso foi forjando o estilo de música que eu queria de fato fazer. Ali por volta dos meus 19, 20 anos, eu descobri que a minha pegada era o pop MPB, o pop leve, que é o estilo de música que eu faço hoje ainda, mesmo fora de secular. Eu trouxe essa pegada pro gospel porque isso sou eu, essa é a minha identidade artística. Então, eu descobri o que eu sei fazer, o que eu sou bom, no que eu acredito e qual o tipo de mensagem que eu carrego. E isso foi fundamental para fazer uma gravadora olhar para mim e falar assim, esse cara tem personalidade. Eu não quero investir nele só porque ele tem um potencial para acontecer ou não, mas é porque ele tem personalidade. E isso um artista, ou melhor, todo artista precisa ter, personalidade. Você tem que pensar que o artista influencia, ele não é influenciado. E isso passa também pela sua arte. Hoje a gente tem invertido os papéis. A gente tem sido influenciado pelo público e construído músicas com base nessa influência. Mas no passado, o que fazia os artistas serem longevos era a sua personalidade. Eram eles que construíam músicas que influenciavam as gerações. E é por isso que essas músicas continuam tocando até hoje. E as futuras gerações, além das nossas, que ainda conhecem músicas de 50, 70, 100 anos atrás, continuarão conhecendo. Por quê? Essas músicas carregam verdade. Essas músicas carregam personalidade. E é nisso que eu aposto, é nisso que eu invisto. E foi isso que a gravadora viu em mim para apostar na minha carreira.
personalidade, verdade e uma mensagem autêntica. E é isso que você tem que fazer se você quiser alcançar melhores resultados. Dentro de uma gravadora, fora de uma gravadora, de forma paga, de forma orgânica, dentro daquilo que você acredita. Seja fiel à sua verdade. Esse é o ponto central desse vídeo aqui. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero de verdade que ele tenha te ajudado. Cara, e se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, porque poucos chegam até o final, tá? E se você chegou até aqui, isso diz muito sobre você e sobre os resultados que você vai ter da sua carreira na música, porque muitos começam, muitos param na metade, são raríssimos e pouquíssimos aqueles que chegam no final. E só chega no final quem não desiste. A grande maioria desiste, é por isso que tem poucos artistas aí fazendo sucesso, né? A grande minoria é a que dá certo, porque são os poucos que não desistem. Então eu quero te parabenizar por isso. Se você chegou até aqui, me deixa saber. Digita aí embaixo nos comentários. Eu vou lançar e vai ser sucesso, que aí eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Beleza? No mais é isso. Um beijo no seu coração. Muito sucesso no seu lançamento. Eu espero que o Senhor te ajude e te alinhe com o caminho que Ele quer que você ande. Até mais. Tchau, tchau.